Olá, boa noite, Brasil! Boa noite, mundo, todos os profissionais da estética. Estamos aqui para mais uma aula incrível e hoje nós vamos falar sobre as zonas de perigo da face no momento do preenchimento, no momento de uma harmonização facial, né? Muita gente tem dúvidas, muita gente ainda não tem total conhecimento anatômico e nós precisamos dominar esse tema. Porque se você quer de fato ser uma profissional harmonizadora, uma doutora 20K, você tem que dominar esse assunto. Não só a anatomia, mas você precisa entender quais são as zonas de perigo e são exatamente essas zonas onde você precisa ter mais cautela possível no momento de colocar os seus preenchedores. Entender quais são os produtos que você pode utilizar naquelas determinadas regiões, ok? Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E hoje nós vamos entender exatamente quais são as áreas de risco, qual é o famoso triângulo da morte da nossa face. Então eu vou mostrar tudo para vocês em um programa 3D de anatomia e que você vai entender exatamente onde estão passando as artérias, onde elas vão superficializar e quais são os pontos que você precisa ter muito cuidado em relação a um preenchimento, ok? Deixa eu dar boa noite para todo mundo que está chegando por aqui. Quem já está aí comigo, vai me dando um boa noite aqui no chat nosso do YouTube e também do Instagram. E lembrando o seguinte, você que está aqui comigo ao vivaço, você pode colocar todas as suas dúvidas aqui que eu vou respondendo em tempo real, combinado? Doutora Ana Laura, minha linda, um beijo para você. Estelina, lindona. Beijo, que delícia ter minha amiga aqui ao vivaço. Kelly, seja muito bem-vinda. Kátia Mota, seja bem-vinda. A Bru também está por aqui. Clau também está aqui. Muita gente entrando aqui. Vânia, doutora Vânia, um beijo, minha linda. Edi Pessoa, seja muito bem-vinda. Patrícia, Bela Estética. Uau, muita gente entrando. Quem tá no Instagram, vem para o YouTube para que você possa acessar toda a parte que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Estela chegando por aqui, um beijo. Doutora Vânia já migrou já para o YouTube aqui, porque ela também não perde nada. Coloca aqui, gente, quero saber de qual cidade que vocês estão falando. Coloca aqui para mim, eu quero saber de qual cidade vocês estão falando. Bota aqui no chat para mim, tá bom? Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu quero dar alguns recadinhos muito importantes, tá? E um deles é o seguinte, gente, é o All Inclusive Injetáveis, é o lançamento desta semana. O que é isso, doutora Adriana? É a minha formação completa em injetáveis, gente. Vocês pediram tanto que eu atendi aos pedidos de vocês. Agora, a Adriana Martinuso Academy tem uma formação completíssima de injetáveis. Lá é a união de todas as minhas formações de injetáveis. São mais de 300 aulas onde você acessa todo o conteúdo de cânulas, agulhas pressurizada e, em breve, fios de PDO. Isso mesmo, são 6 certificações, mais um reconhecimento do MEC, mais suporte, mais comunidade, área de membros, mentorias, aulas de marketing, de captação de clientes, de vendas, de faturamento e muito mais. Além disso, você vai ter todo um material exclusivo, desde fichas de anamnese, termos de consentimento, contrato para cliente, para que você possa fazer aí os seus atendimentos de forma assertiva e com muita segurança. Além disso, você ganha os meus e-books de nutracêuticos, de guia de injetáveis, de mesclas injetáveis, todas elas manipuladas para que você
possa fazer os seus tratamentos super personalizados com os seus pacientes, tá bom? E tem mais coisa aí, né, produção, que eu devo estar esquecendo. Enfim, mas para você conferir tudo que você leva nessa oportunidade, você vai acessar, depois que terminar essa live aqui, você vai acessar, quem tá no YouTube, vai acessar o link que já está aí no nosso chat, e quem tá comigo no Instagram vai acessar o link da bio, ok? Só vou adiantar o seguinte, eu creio, essa é a nossa primeira turma, e como a primeira turma eu sempre faço algo pra lá de especial, não é verdade? Então só nessa turma vocês vão receber um desconto incrível, que eu nem vou falar quanto que é esse desconto aqui, porque se eu falar quanto que é esse desconto aqui, meu Deus do céu, eu acho que eu vou até ter um troço, porque é muito desconto, tá? E vocês vão ter formas especiais também de pagamento em até 10 vezes, produção? Em até 10 vezes, não é isso? Em até 10 vezes sem juros, tá bom? Então, depois dessa aula aqui, que tá incrível, depois você vai lá e meu time hoje vai estar até meia-noite aí para atender você, combinado? Maravilha? Esse link que a gente colocou aqui já é o link com desconto, né, produção? Maravilha, então, gente. Então, dito isso, vamos lá. Olha, gente, Eliana Franca, São Paulo, um beijo. Estela falando também de São Paulo. Jardinópolis, Vânia. A Cláudia, já estou dentro e já estou amando. Cláudia Coimbras, um beijo, seja muito bem-vinda. Ah, e o seguinte, quem entrar até amanhã já estará comigo à noite na nossa mentoria. Amanhã à noite já tem mentoria. Então, você que entrar até amanhã, fazer a inscrição até amanhã no máximo, já estará comigo às 8 horas da noite na nossa mentoria, que vai estar incrível. Vocês não têm ideia do que vai estar essa mentoria de amanhã, porque eu vou trazer um conteúdo de empreendedorismo fenomenal lá de Sampa, tá bom? Angélica, um beijo para São Paulo. Olha, um beijo, doutora. Sou de São Paulo, estou na sua plataforma e amo. Um beijo, Angélica. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, gratidão, viu? Kátia Mota, de Manaus. Um beijo para Manaus, Amazonas. A Estela está perguntando: quanto tempo temos direito para acessar o curso? O curso você tem 1 ano de acesso, tá? E eu sei que vocês ficam lá. E como esse curso, gente, é um curso vivo, o que que acontece? Ao longo do ano eu vou gravando novas técnicas, casos clínicos e a gente vai alimentando toda esta plataforma. Então esse curso nunca acaba. Hoje ele tem mais de 300 aulas, até o final de 2022, 23 ele já vai aumentar. O ano que vem ele já vai aumentar mais. Então, normalmente, as pessoas não querem sair dele, até porque vocês têm uma comunidade fenomenal, onde vocês trocam, né, ali muitas informações com outras profissionais. Então, se você acabou, passou 1 ano e você quer continuar, aí você vai pagar uma taxa super especial para você fazer a sua renovação e continuar tendo acesso a toda a formação com tudo que você tem direito, tá bom? Suporte, mentoria, comunidade, tudo que você tem direito, tá bom? Maravilha? Hola, buenas noches. Gracias por compartir sua sabedoria. Graças a ti, seja bem-vinda. Que legal, Glória, Glória. Glória tá falando de onde, Glória? De onde hablas? Argentina? Ah, Roberto Itubiara, Goiás, que delícia! Um beijo para Goiás. Maravilha, gente. Então vamos lá, vamos estudar então hoje? É o seguinte, por que é tão importante você aprender quais são as zonas de perigo da face? Primeiro ponto, crucial, vai evitar intercorrências. Leves intercorrências e intercorrências graves. Segundo, você tendo conhecimento anatômico, você tem muito mais segurança. Você tendo segurança, você passa autoridade para o seu paciente. E dessa forma você atrai mais paciente, porque quando o paciente ele entrega a face dele para você, ele precisa sentir confiança nesse profissional.
E você passando essa confiança, o paciente sente segurança e você fideliza o seu paciente. Segundo ponto, você vai ter muito mais resultados. Como assim? Porque se você sabendo que aquelas áreas são áreas de perigo e que você precisa ter mais cautela com produtos, obviamente que você vai utilizar outras estruturas que vão te ajudar a um reposicionamento desse tecido, no qual você vai utilizar menos produto nessas áreas de risco. Então, essas são as grandes vantagens de você entender sobre esse assunto, tá? Muitas vezes a gente vê profissionais que iniciaram um curso, fizeram um curso de preenchimento, um curso de harmonização, começaram a trabalhar e não se atualizaram mais. O que eu quero dizer para vocês é que hoje nós temos centenas de técnicas de preenchimento. Então é muito importante você estar atualizada, você estar atualizado para atuar. Por quê? Porque cada paciente é único. Cada caso que você pegar, você vai personalizar. E se por um acaso você está cometendo aquele grande erro de fazer o preenchimento com a mesma técnica, com o mesmo produto, da mesma forma, com o seu paciente, pare imediatamente e entenda que cada paciente tem uma necessidade diferente e isso vai englobar diferentes técnicas, diferentes formas de entrega do seu produto, diferentes quantidades e diferentes produtos, dependendo da localização que você vai aportar aquele preenchimento, ok? Então, isso é muito importante você ter claro isso daí. E também, o que é mais importante? Você parar de concorrer por preço. E deixa eu te dizer uma coisa. O serviço de preenchimento, o serviço de harmonização facial, o serviço de toxina botulínica, em toda esquina tem. E sempre vai ter mais barato do que o seu. Mas quem está aqui comigo, quem é da minha escola, quem segue a minha linha, não tem concorrência. Por quê? Porque o diferencial é você. O diferencial não vai ser o serviço, o diferencial não vai ser o produto que você usa, não vai ser a cânula que você usa, não vai ser a pressurizada que você usa. O diferencial vai ser você. E você só tem na sua clínica, só no seu consultório. Entenderam? Então, por isso que é muito importante o seu preparo, o seu conhecimento, porque é isso que vai fazer com que você atraia os pacientes certos e que eu chamo de pacientes high ticket. São pacientes que eles valorizam o seu trabalho. São pacientes que não estão ali porque você está fazendo uma promoção. Aliás, eu gostaria muito de abordar algo aqui que eu tenho visto bastante, que é a questão de promoção, né? Vamos fazer promoção, vamos fazer oferta, aí daqui a pouco agora vem a Black Friday, vamos todo mundo fazer Black Friday, vamos fazer todo mundo, né? E aí o que acontece? Eu vou te fazer uma pergunta. Você faz Black Friday para atrair clientes? Sim ou não? Respondem aí para mim. Vocês fazem promoção para quê? Para atrair cliente? Sim ou não? Ou por outro motivo? Responde aí para mim que eu quero saber. Que eu quero pontuar algo com vocês que talvez vocês não estão se ligando. Me respondam aí. Quem está me entendendo, me responde aí. Por que você faz promoção? Por que você faz Black Friday? Por quê? Eu quero saber. Coloquem aí que eu quero ler. Por que você faz promoção? Por que você faz desconto nos seus preços? Me respondam. Vamos lá, YouTube. Todo mundo me respondendo. Que eu quero saber. Coloquem aí. Glória, doutora, sou colombiana e vivo em Peru. Ah,
eu também vivi em Peru, me encanta Peru, vivi 3 anos em Peru, me encanta, me encanta. Y Colômbia, conosco pouquito, solamente aeroporto. Vânia, eu faço para estimular o paciente a fazer mais procedimentos que ele já está fazendo. Quem mais? Quem mais, gente? Quem mais? A Vânia faz com este motivo. Alguém aqui faz por outro motivo? Quero saber. Vamos participar, gente. Essa é uma aula muito, muito rica, tá? Muita gente faz promoção para atrair pacientes, para atrair novos clientes. A grande maioria faz por isso. E aí eu te faço uma pergunta. Se você está fazendo para atrair novos clientes, você está fazendo promoção. O que você está fazendo para os seus clientes? Os clientes internos. Você está fazendo alguma campanha para os seus clientes internos? A grande maioria dos empreendedores pecam em relação a isso. Você vai fazer algo, você ganha desconto, você faz uma promoção, mas aqueles pacientes que já são seus clientes, eles não ganham nada. Outro dia eu fui num determinado local fazer depilação. E aí eu cheguei lá, e eu já faço lá bastante tempo. E aí eu cheguei lá e vi 20% de promoção, tal. Falei, ai, que bom, que maravilha. E ainda era o mês do meu aniversário, hein? Que bom, que maravilha. Aí ela foi, me pediu meu CPF, colocou lá, falou assim, ah, não, mas essa promoção de 20% é só para novos clientes. Falei mesmo? E os clientes que já são seus? E os clientes que já são fiéis a você há quanto tempo? Ah, não, esse daí não tem desconto. Entendem? E eu achei isso uma falha enorme. E ainda falei, mas é meu aniversário, eu tenho algum desconto no meu mês de aniversário? Não, no próximo, se você fizer dentro de 30 dias a depilação, você vai ter tantos reais de desconto. E aí eu falei, poxa, mas eu não faço menos de 30 dias. Eu vou demorar mais de 30 dias. E aí a gente vê como é que é uma falha muito grande. Você acaba valorizando uma pessoa que não é o seu cliente e aquele que está lá dentro você não valoriza. Então você fica sempre correndo atrás, né, naquela corrida de ratos, correndo atrás de novos clientes. Então, o que é o correto, né? E a doutora Vânia já pontuou ali. Por que será que a doutora Vânia pontuou, né? Claro, porque ela é minha aluna, ela já sabe disso aqui. E olha o que ela colocou. Eu faço promoção para estimular o meu paciente a fazer mais procedimentos do que ele já está fazendo. Então, ela já trabalha o paciente que está ali dentro. Por quê? Porque ele tem muito mais fácil conversão, ela aumenta o ticket médio dela, esse paciente já conhece o serviço dela, já conhece os resultados que ela entrega, então é muito mais fácil converter esse paciente que já está dentro da sua casa. Ele já confia em você, então você já pulou essa etapa. Então, pensem nisso daí, se você ainda não atua dessa forma, é importante você repensar a sua forma de atuar, tá bom? Maravilha. Legal. A Estela colocou aqui, para atrair clientes e mostrar o seu trabalho. Ainda estou fazendo após e não atuo. Então, Estela, preste atenção numa coisa. Você pode correr o risco de atrair aquele cliente que não é o cliente que você vai querer trabalhar. Aquele cliente que ele está fazendo hoje a toxina com você porque você está na promoção. Daqui a 6 meses ele vai fazer em outro local que está de promoção. O ano que vem ele vai fazer em outro. E quando você voltar para o seu preço certo de tabela ou quando você fizer algum tipo de reajuste, esse paciente não vai mais ser seu paciente. Por quê? Porque ele nunca vai pagar o preço certo. Ele nunca vai pagar o seu preço de tabela. Então tome muito cuidado, porque paciente que vem pelo preço, ele vai pelo preço, tá? São raríssimos aqueles pacientes que vêm pelo preço, que gostam do seu trabalho, que entendem que você é diferenciada e que ficam com você. Não é regra, tá bom? Maravilha. Então,
Então, vamos lá. Agora, dito isso, né, a gente vai então falar em relação às zonas de perigo da nossa face. Então, vamos lá, eu vou começar a fazer o nosso compartilhamento de tela aqui. Então, é aqui, certo? Maravilha. Eu vou começar a fazer o nosso compartilhamento de tela aqui no YouTube. Já deu tempo já do pessoal entrar, chegar e já vir para cá para o YouTube. E aqui nós vamos utilizar hoje esse software aqui. Primeiro, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu vir aqui nessa outra cabecinha, porque eu quero mostrar aqui para vocês isso daqui. Então vamos lá, olha só. Normalmente, tá? Quando eu vou falar aqui de face, né? Vou fazer um tratamento na face do meu paciente, vou fazer harmonização facial no meu paciente. É importante nós entendermos quais são as camadas que nós temos aqui, né? Então, primeiramente, nós vamos ter pele, depois nós vamos ter gordura, depois nós vamos chegar aqui nos nossos músculos e depois nós vamos chegar aqui, olha, no nosso periósteo, que é o osso do nosso crânio, o osso da nossa face, ok? E aí, quando a gente fala em toda esta região, nós estamos falando aqui, vamos voltar para cá, nós estamos falando aqui em alguns sistemas, tá? E aí, quando nós falamos desses sistemas, o sistema que eu preciso mais ter cuidado, mais atenção, mais conhecimento é o meu sistema vascular. E por que isso? Porque nós, quando trabalhamos com preenchimento, com harmonização facial, nós trabalhamos com um produto que se chama ácido hialurônico. O ácido hialurônico, por sua vez, ele é um gel, ok? Ele é um gel. Então, o veículo dele é gel. Quando eu injeto ele na minha face, eu crio o quê? Volume. Eu preencho aquele espaço. Então, num paciente que tem, por exemplo, um sulco nasogeniano, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um preenchimento à base de ácido hialurônico nesse meu paciente e esse gel, ele vai ocupar esse arcabouço, fazendo com que ele preencha todo esse sulco. E aí eu tenho o quê? O levantamento dessa pele, o estiramento dessa pele e, consequentemente, o meu sulco, ele desaparece. Tudo bem? Tenho algumas linhas, algumas rugas mais superficiais que o ácido hialurônico, ele também vai preencher. Qual é a grande diferença? É a profundidade. Então, vamos voltar aqui. Então, quando eu falo de rugas mais finas, rugas mais leves, eu vou fazer aplicações mais superficiais no meu paciente, né? Então, eu vou fazer ali a aplicação em uma derme mais superficial. Quando eu estou trabalhando superficialmente, eu tenho aqui que entender quais são os locais que eu estou trabalhando. Aí nós vamos falar sobre uma zona que nós chamamos de Triângulo da Morte, que é quando a gente vem aqui, olha, desde a glabela, eu venho aqui, olha, e faço um triângulo da glabela até aqui no jaws, venho aqui pelo mento e subo aqui novamente, tá? Então, toda esta região aqui onde está passando o meu mouse, olha só, é o Triângulo da Morte. E por que que nós chamamos dessa forma? Porque aqui é onde eu tenho uma área de complexa vascularização, tá? Vamos entender por quê? Vamos lá. Tudo vai começar aqui embaixo, olha só, pela nossa, deixa eu achar ela aqui, olha só, pela nossa artéria carótida externa. Estão vendo ali, olha, aonde eu vou até aumentar ela aqui para vocês verem, olha só.
ela começa por aqui. A minha carótida externa, ela vem aqui, ela passa debaixo do meu osso mandibular e aqui ela começa a subir pela minha face, estão vendo? E aqui ela já muda de nome. Aqui ela já se transforma em artéria facial e ela vem aqui em direção ao meu nasogeniano, toda esta região aqui. Porém, quando ela chega aqui, olha, na altura dos lábios, vou tirar esse músculo daqui, olha, deixa eu ocultar esse músculo aqui, olha, vou ocultar aqui o músculo. Quando ela chega, vamos lá, vou acender ela de novo, olha, acendi, estão vendo? Quando ela chega aqui, ela abre nesse ramo aqui, que é a artéria labial inferior e artéria labial superior. Olha aqui para onde que ela vem, gente. Ela vem justamente aqui nos meus lábios. Olha, vou retirar essa camada. Estão vendo? Olha ela aqui. Olha ela ali, tá? Então, aqui, olhem só, o meu músculo orbicular da boca está aqui e meu lábio, olhem só, meu lábio está aqui e ela está passando por trás dos meus lábios, estão vendo? Perfeito, vou retirar esse daqui para ficar bem fácil da gente ver. Ok, aqui a minha artéria facial, ela continua subindo em direção ao meu nariz, estão vendo? Aqui ela tem uma outra ramificação, que é a artéria nasal lateral. Essa artéria aqui, ela vai alimentar a asa do nariz, a minha asa do nariz, ok? Daqui para cima, gente, olha só, eu vou clicar aqui e ela vai mudar de nome. Ela vai se transformar agora em artéria angular. Dessa artéria angular, olha só, ela faz uma outra ramificação para a minha artéria nasal externa, a qual vai alimentar a ponta do nariz. E aqui, olha, eu vou tirar esse músculo aqui. Vocês estão vendo aqui que eu tenho somente cartilagem? Eu praticamente não tenho vascularização aqui nesta região do nariz, estão vendo? Como é pobre essa vascularização, eu tenho somente aqui, ó, a artéria nasal externa, tenho a artéria nasal dorsal e essa daqui embaixo na asa do nariz, que é a nasal lateral, estão vendo? Aqui no meu dorso do nariz, eu praticamente não tenho nenhuma vascularização. O que precisa levantar o meu alerta, porque se eu quase não tenho vascularização aqui, você pode estar pensando, então é uma área segura, porque eu não tenho artéria. Pelo contrário, se eu tenho pouca vascularização nesse tecido, nesse local, você precisa ter muito mais cuidado. Por quê? Porque qualquer coisinha que você colocar aqui e que obstruir uma dessas artérias aqui mais fininhas, você obstrui por completo o fluxo sanguíneo desta região, tá bom? Fabrícia, você está dizendo que o compartilhamento não está visível. Nós estamos fazendo compartilhamento no YouTube, tá bom? Então vem para cá. Por isso que eu deixei fixada aí essa mensagem. Vem para o YouTube, doutora Adriana Martinuzzo, tá bom? Tô te esperando. Maravilha. Oi? Fabrícia já chegou no YouTube. Maravilha. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Ótimo. Entenderam, então, o grande problema aqui? Vamos continuar para a gente ver onde é que ela vai chegar. Maravilha. Então, aqui, a artéria angular, ela vai em direção aonde? A minha glabela. Olha só, vou ocultar aqui o meu músculo prócero. Vou ocultar aqui o depressor do supercílio também. Então, gente, ela chegou aqui e aqui ela vai fazer anastomoses, que são o quê? Ligações, vou tirar mais um músculo aqui. Ela faz ligações aqui com outras artérias, tá? Quais artérias, doutora Adriana? Primeira, supratroclear.
É aquele nomezinho que a gente até sabe, nossa, artéria supratroclear, é uma artéria perigosíssima da gente gerar alguma obstrução, tá? Outra aqui, algumas artérias terminais muito importantes que ela vai pegar aqui. Supraorbicular, ela vai também, gente, pegar, deixa eu ocultar isso daqui, ela também vai pegar aqui, olha, outra artéria, a oftálmica também. Então, essas são artérias extremamente importantes. Por quê? Porque elas são artérias terminais. O que é isso? Significa que elas vão terminar aqui no nosso globo ocular. Então, qualquer problema que você tiver aqui nessas artérias que influencie no fluxo sanguíneo, você corre o risco de provocar uma amaurose no seu paciente, que é uma cegueira, que pode ser uma cegueira temporária ou permanente, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos as primeiras 48 horas pós-procedimento, onde, se surgir o início de uma isquemia, nós precisamos atuar de forma rápida e assertiva. Se passaram-se as 48 horas, você não atuou, essa isquemia evoluiu para uma necrose, isso vai ser irreversível, ok? Entenda, a isquemia é uma intercorrência reversível. A evolução dela é uma necrose e aí sim é irreversível. Por isso, as 48 horas pós-preenchimento, elas são tão importantes e são tão decisivas para esse tipo de problema, tá? É óbvio que tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês não é para você, o intuito não é para você saber reverter, o intuito é para você não gerar a intercorrência. Muitos alunos falam, ai, doutora Adriana, eu começo a ver isso tudo e fico com medo. Ótimo. Por quê? Porque sabe por que você tem medo? Você tem medo porque você não tem conhecimento. Quando nós temos conhecimento, o medo vai embora. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo. Você entende aonde você está, o que você pode e o que você não pode fazer. Você sabe que se você fizer algo além daquilo que você pode, o que vai acontecer? Uma intercorrência. Você vai saber identificar o início dessa intercorrência e você vai saber reverter essa intercorrência. Então você não precisa ter medo, porque tudo que acontecer, você vai saber lidar com isso. É igual quem não sabe dirigir, tem medo de carro. Ah, eu morro de medo de sentar no carro. Imagina ligar o carro começar a andar. Por quê? Porque você não sabe dirigir. Se você sabe dirigir, você sabe acelerar, você sabe passar marcha, você sabe frear. Então você não tem medo. Sim ou não? É exatamente isso, é a mesma coisa, tá bom? E aqui o nosso intuito é o conhecimento, para que você aprenda, para que você entenda onde você está. E aí, gente, uma vez, né, que a gente já viu toda esta região aqui, nós vamos entender como que o nosso preenchedor pode agir de forma a levar uma intercorrência. Então, primeira coisa, já entendemos que um preenchedor, ele vem num formato gel, num veículo gel, onde ele ocupa espaço e quando introduzido, ele vai ocupar um espaço. Tudo bem? Ótimo. Se eu tenho aqui esse triângulo, né, que é um triângulo onde eu tenho uma vascularização extremamente importante para minha face, eu preciso tomar cuidado por onde passa essas principais artérias. Quando eu falo então aqui, olha, da nossa artéria facial, que é aquela que vai vir aqui de baixo, ela é um ramo da carótida externa, ela vem por baixo aqui da nossa mandíbula e sobe em direção ao nasogeniano e glabela. Quando eu tenho essa localização aqui, quando eu sei disso, eu entendo que em alguns locais, como por exemplo, sulco nasogeniano, nasolabial, eu preciso ter cautela com a quantidade de produto que eu coloco e também saber qual é a profundidade que eu coloco.
Quando eu falo de lábios, preenchimento de lábios, a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho duas artérias aqui importantíssimas que estão fazendo aqui, olha, toda a oxigenação, a alimentação desse tecido. Se eu fizer, por exemplo, aqui, um preenchimento de nasogeniano, onde eu coloco produto em excesso, ou eu transfixo essa artéria e gera uma embolia, sabe o que vai acontecer? Eu começo a comprometer o fluxo de toda a minha artéria angular, que consequentemente vai comprometer a alimentação de asa e ponta do nariz, que consequentemente vai comprometer toda a oxigenação da glabela e também do globo ocular. Devagarzinho vai acontecendo isso. É mais ou menos assim, olha só. Eu tenho uma mangueira d'água onde passa uma água, um fluxo constante, ok? Aí eu vou lá e aperto essa mangueira. Esse fluxo, ele diminui. Ele diminui, então eu já começo a comprometer ali a entrega desse sangue, ok? E se eu fechar, se eu apertar essa mangueira totalmente, eu obstruo a passagem. Então, quanto menos fluxo sanguíneo eu tenho, mais rapidamente vai gerar a isquemia. Uma isquemia será gerada. Quando eu tenho uma isquemia gerada, quais são os sintomas? Como que eu detecto uma isquemia? Ora, se eu tenho um fluxo sanguíneo passando e oxigenando, nutrindo esse tecido e ele para, primeiro sinal que eu vou ter de isquemia é o quê? É um esbranquiçamento da região. Por quê? Porque parou de passar sangue. Então, aquela região começa a ficar esbranquiçada, ok? Começou a ficar esbranquiçada e isso vai aumentando, vai aumentando. Depois de um determinado período, o que acontece? Esse tecido começa a morrer. Eu começo a ter a morte celular desse tecido, que já é a necrose. Então, esse período vai variar. Se eu estou falando, por exemplo, de uma artéria, onde ela vai bombear um sangue com muito oxigênio, isso pode ser em torno de 24 horas já se iniciar um processo de necrose. Se eu estou falando de uma veia onde o sangue não tem tanto oxigênio mais, ela pode demorar em torno de até 48 horas. E por isso eu falo com vocês em relação ao pós-procedimento. Então, olha só, fiz um procedimento no meu paciente de preenchimento na sexta-feira de tarde, saí da clínica, fechei, desliguei meu celular, porque não atendo o celular, né? Então, coloquei lá o celular, tchau, só na segunda-feira. Se esse meu paciente tiver algum problema no sábado, no domingo, na segunda-feira ele vai te procurar, seguramente já vai ser tarde demais. Já vai ter necrosado. Se foi uma obstrução ali arterial. Então, nós precisamos acompanhar o nosso paciente. Paciente terminou de fazer o preenchimento, deixa ele na sua clínica, deixa ele numa outra sala, descansando, na recepção, meia hora, 40 minutos. Vai lá, olha novamente como é que tá. Enquanto você atende um outro paciente, ele fica lá, toma uma aguinha, vai assistir um vídeo, alguma coisa assim, e aí você vai olhar novamente. Se for lábios, você vai olhar a parte interna, a mucosa, se tá tudo cor-de-rosa, se você tá vendo a vascularização, aperta a região. Quando você aperta a região, fica branco, você tira o dedo, volta a vascularização. Se você apertar o dedo e não voltar a vascularização nesse local, é porque já está começando a ficar comprometida. E aí você vai ter que entrar com as primeiras. Aí você vai entrar com as primeiras atitudes, né? As primeiras providências aí para que você possa de fato reverter isso. Primeira coisa é massagem. Você precisa fazer uma massagem vigorosa nesta região. Faça uma massagem a fim de você retirar o produto daquela região, empurrando o produto para fora daquela região. Na maioria das vezes, isso já é suficiente.
Caso não for suficiente, você vai colocar uma bolsinha daquelas mornas. Coloca 2, 3 minutos, faz a massagem novamente vigorante ali. Se de fato não conseguiu e você vê, olha, coloquei um produto mais denso, não estou conseguindo tirar do local, aí sim você vai ter que entrar com a enzima hialuronidase para você tirar esse excesso de produto, tá bom? Então essas daí são as formas de reversão. Mas volto a dizer, por que que nós estamos aqui? Para aprender anatomia, para que nós não tenhamos nenhum tipo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho mais de 10.000 horas de prática injetáveis. Eu nunca usei hialuronidase. Nunca. Acreditam? Nunca. Para não falar nunca, uma vez eu usei em mim. Eu usei em mim, porque fizeram um procedimento de lábios e no momento, um lábio ficou mais demasiado porque pegou um vasinho e aí colocou-se um pouco mais no lado de cá. E aí eu mesma falei assim, não, não precisa colocar do outro lado não, porque eu acho que vai ficar do mesmo tamanho, mas na verdade era um edema já, e aí eu perdi a referência, eu falei não precisa. E aí ficou meio que um 001 a mais de um lado. E aí eu apliquei em mim para poder retirar, mas em paciente eu nunca utilizei. Por quê? Porque eu sempre prezo pela segurança e pela cautela. Então, a melhor coisa é a gente fazendo aos poucos. É bom para a gente, para nossa segurança, pro resultado e para o paciente, tá bom? E aí você não corre riscos de entregar um preenchimento a mais, não corre riscos vasculares, não corre risco de ter uma intercorrência e principalmente de ter a insatisfação do seu paciente, tá bom? Então, gente, falando sobre isso, outra coisa que é bem importante aqui que eu quero abordar. Olha só, lembrando, podem colocando aqui todas as dúvidas de vocês, podem colocando no chat aqui, que daqui a pouquinho eu vou responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Podem colocando aí, tanto no Instagram quanto no Facebook. Olha só, o que é outro ponto que é bem importante? Quando nós falamos aqui de artérias, né, bem calibrosas, né, artérias mais grossas, como é aqui a nossa artéria facial, olha aqui, gente, é uma artéria de grosso calibre aqui, né, ela está sempre na profundidade, ela vai estar sempre mais profunda nesta região aqui. À medida que ela vai subindo para cá, vocês notam que ela vai ficando mais fina. Por que ela vai ficando mais fina? Os ramos, olha as ramificações mais fininhas, por quê? Porque ela vai superficializando. Quanto mais fina a artéria tiver, menorzinha, mais fininha ela é. E aí, mais perigo você tem. Por quê? Porque é muito mais fácil você gerar uma obstrução em uma artéria mais superficial e mais fina do que em uma artéria mais profunda e mais grossa. É a mesma coisa da mangueira. Uma mangueira d'água daquela bem grossa de bombeiro, eu posso subir em cima com os meus 55 quilos, que eu não vou conseguir amassar aquela mangueira com aquele fluxo d'água. Agora, se eu pego uma mangueira fininha, com a minha mão eu consigo apertar e obstruir a passagem da água, certo? É exatamente o que acontece com os nossos vasos, ok? Então, quanto mais superficial, mais finos, mais delicados eles são. Isso quer dizer que a região de glabela, de todas essas, é a região mais complexa, mais delicada de se trabalhar, porque eu tenho aqui uma vascularização, um plexo vascular, como a gente fala, muito superficial, delicado e com anastomoses bem importantes aqui, que são do globo ocular. Outra região, gente, que também vai ter essa mesma característica aqui, olha, é a região temporal. A região temporal também, olha só, eu tenho artéria temporal superficial, estão vendo? Artéria temporal superficial.
Então, são artérias aqui bem importantes, e olha aqui toda a ramificação dela, quando nós vamos fazer preenchimento temporal. Por isso que aqui é uma região onde a melhor escolha é a gente trabalhar com cânulas de ponta romba, onde a gente tem ali uma segurança maior para trabalhar nesta região, ok? Quando eu vou trabalhar com preenchimento, também existe a questão das técnicas. Qual é a profundidade que eu vou utilizar? Qual é a técnica que eu vou utilizar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou voltar aqui. Quero voltar aqui, por favor, no nosso chat, produção. Volta aqui para mim no chat. Ah, legal. Joia. Maravilha. Vamos ver aqui se vocês têm dúvidas em relação a isso. E aí, a gente vai entrar em relação às profundidades, tá bom? Deixa eu ver aqui. Fabrícia, chegou, boa noite. É bem complicado, requer muito estudo e dedicação. Sim, Marina, exatamente. É por isso, gente, que os profissionais que têm esse conhecimento, eles se diferenciam, né? Eles entregam resultado com segurança. E por isso que são profissionais onde você fideliza o seu paciente e onde você é muito bem pago para fazer isso. Porque não é qualquer paciente que vai colocar a sua face, sua vida, sua saúde nas mãos de qualquer profissional. Então, o estudo é sempre a melhor opção, é sempre o melhor caminho, tá bom? Essas artérias grossas estão debaixo do músculo? Exatamente, Glória, abaixo do músculo, tá bom? Abaixo do músculo. Quando a gente fala de região de glabela aqui, olha, a gente precisa entender que aqui a gente tem pouquíssimo tecido subcutâneo e o nosso músculo aqui, ele é muito superficial. É um músculo muito superficial, por isso que as artérias estão aqui num plano mais superficial, tá bom? Mas é isso mesmo, elas ficam abaixo do músculo. Você viu que eu fui tirando as camadas do músculo ali para você ver? Então, o legal desse 3D é que você entende quais são as camadas. Então, tem a pele, tem a gordura, tem o músculo, aí você vai ter as artérias e os nervos, ok? Claro que a gente tem toda uma ramificação do sistema sanguíneo, que são os capilares, os menores, os vasinhos, que a gente chama popularmente, que eles vão estar mais superficial. Mas essas artérias de grosso calibre, sim, elas estão mais profundas, tá bom? E aí, quando nós falamos, né, de preenchimento, nós vamos falar de profundidades diferentes. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma lâmina aqui para mostrar para vocês. Olha só. Quando eu falo de preenchimento, eu tenho aqui a minha face. Olha só, eu tenho aqui a minha face. E, dependendo do preenchimento, eu vou utilizar onde? Na minha derme superficial. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo... produção, consegue para mim o meu pilô branco? Se você consegue para mim. Quando eu estou fazendo, por exemplo, gente, peraí. Quando eu estou fazendo, por exemplo, um preenchimento, né, mais superficial, eu vou fazer a aplicação, obrigada, eu vou fazer a minha aplicação na minha derme mais superficial ou derme média, ok? Então, eu vou fazer na minha pele, derme média ou derme superficial. Quando eu já tenho perda dessas zonas compartimentais de gordura aqui, eu preciso fazer uma técnica que se chama o quê? Volumetria. E para eu fazer volumetria, eu preciso ir lá embaixo, no meu periósteo. Vou pegar minha outra lâmina aqui, gente. Eu adoro as minhas lâminas. Olha só. Aí eu já preciso ir lá no meu periósteo, estão vendo? Aí eu vou ultrapassar a pele, eu vou ultrapassar
a minha gordura. Vou pegar outra lâmina aqui de músculo. Olha só. Vou ultrapassar o meu músculo. Olha quantas. Olha aqui, gente. Então, vamos lá. Olha as camadas, como é importante. Olha, eu vou ultrapassar a minha pele. Aí eu vou cair no subcutâneo. Subcutâneo é o quê? Gordura. Aí eu vou cair no músculo. Vou passar pelo músculo, então vou ter uma resistência muscular, vou passar pelo músculo e vou cair onde? No meu periósteo. Vou cair lá no meu osso da face. E aí, aqui sim, eu vou fazer a entrega do meu produto. Então, vamos imaginar que eu vá fazer uma volumetria de fossa canina. Então, aí eu vou fazer aqui, olha, fossa canina. Então, eu vou fazer uma entrega lá no meu periósteo, tá vendo? Vamos imaginar que eu vá fazer uma entrega para uma sustentação de arco zigomático no meu paciente. Então, eu venho aqui, olha, no meu arco zigomático, ultrapasso todas as minhas camadas e vou fazer a minha entrega lá no periósteo, estão vendo? Ok? Esta daqui é uma técnica onde a gente vai fazer com agulhas. Então, você rompe a sua derme, passa pelo subcutâneo, rompe o músculo e chega lá no seu periósteo e faz a entrega. Quando eu faço esse tipo de entrega, qual é o produto que eu preciso usar? Um ácido hialurônico denso, um ácido hialurônico de alta reticulação, de alto crosslinking. Por quê? Porque ele estando nessa profundidade, o que vai acontecer? Ele precisa ter resistência para empurrar todas as camadas para cima. Ele precisa gerar volume lá embaixo e empurrar, sustentar todas as camadas. Então, ele vai empurrar músculo, ele vai empurrar subcutâneo, derme e epiderme. Ok? Já quando eu vou fazer um preenchimento mais superficial, onde eu tenho uma quebra dérmica no meu paciente, eu vou fazer a aplicação numa derme superficial ou numa derme média, vai depender ali do meu caso, vai depender do meu diagnóstico, do meu planejamento, tá bom? Mas nesse caso aqui, como é a entrega numa camada mais superficial, eu preciso de um ácido hialurônico com menos reticulação, e um ácido hialurônico, ele pode ter um bom crosslinking? Sim, pode e deve, porque aí ele vai ter mais estabilidade, ele vai ter mais durabilidade nesse local. Mas eu não posso ter um ácido hialurônico muito denso. Eu preciso conseguir moldar esse ácido hialurônico, porque senão o meu paciente vai ficar com pelotas, vai ficar com nódulos, pode ficar com granulomas nesta região. Então, precisam tomar muito cuidado quando a gente fala de escolha de produtos que vão ser correspondentes à camada que você vai aplicar. Se você aplicar um ácido hialurônico de baixa reticulação, muito fluido, muito flexível, numa camada muito profunda, você vai ter intercorrências? Não, mas você não terá durabilidade. Ok? Se você entregar um ácido hialurônico muito denso em uma camada superficial, você vai ter intercorrências. O que eu mais vejo são pessoas, por exemplo, fazendo preenchimento de lábios com ácido hialurônico muito denso. Ai, doutora, mas vai durar mais tempo. Eu quero dar mais volume para a paciente. Ok, você pode entregar mais volume para sua paciente, mas com um ácido hialurônico adequado. Por quê? Porque esse ácido hialurônico, ele não vai entregar uma naturalidade. Ele vai entregar duas bolas aqui, onde a paciente não vai ter uma anatomia natural. Ela vai falar, ela vai gesticular e as bolas vão ter, esses nódulos, né, esses bolos vão ter vida própria.
e não é uma boca bonita. Você pode sim utilizar um pouco mais de produto, fazer uma boca até com 2 ml, por exemplo, desde que você faça com o gel adequado e que você faça por etapas. Nunca coloque mais do que 1 ml de preenchimento em uma sessão quando você vai fazer lábios. Essa é a minha recomendação, tá? O ideal é que você faça 1 ml e aí depois, se essa paciente quiser mais volume, numa segunda sessão você vai fazer. Por quê? Porque esse gel já acomodou. Ele já acomodou, o organismo dela já aceitou isso daí, você já causou uma expansão na pele e aí sim você consegue vir com mais um pouco de produto, ok? Então essas daí são as minhas orientações. Então, quando nós falamos de toda essa parte da vascularização, nós precisamos tomar muito cuidado com a profundidade que nós vamos colocar. Quando nós trabalhamos em periósteo, nós temos um local muito seguro para se trabalhar. E por isso que a gente pode trabalhar com ácido hialurônico mais denso. Por quê? Porque lá embaixo no periósteo eu não tenho artéria passando, ok? Quando eu trabalho numa derme média ali, eu já preciso ficar um pouquinho mais atenta. Quando eu trabalho num subcutâneo, eu preciso ficar mais atento. Por quê? Porque é ali onde eu vou ter a passagem das artérias, dos meus vasos importantes. Então, se eu colocar um excesso de produto, o que que acontece? Eu começo a empurrar uma determinada artéria e aí eu começo a comprometer a passagem de fluxo sanguíneo. Ou se você for extremamente ninja e você entrar com uma agulha e conseguir transfixar essa artéria e injetar dentro da artéria, aí você vai ter uma obstrução na hora, uma obstrução total que a gente fala da artéria. Precisa ser muito ninja para fazer isso? Sim, precisa ser muito ninja, mas acontece, tá, gente? Agora, o que mais acontece é o quê? Eu ter um comprometimento vascular por conta de excesso de produto. Então, aí eu vou gerar um edema naquele local, o edema vai apertar, vai estrangular os meus vasos e aí eu tenho um comprometimento vascular, de fluxo vascular nesta região. E com o passar das horas, eu começo a ter uma isquemia. E se eu não ficar muito atenta a essa isquemia, ela evolui para uma necrose. Então, região que você tem que prestar atenção. Esta região de triângulo da nossa face. Vou desenhar aqui para vocês, olha só. Então, esta região, esse triângulo aqui da nossa face, em especial, todo o caminho percorrido pela nossa artéria facial, que vem nessa direção aqui, nasogeniano, e sobe para a nossa glabela. Então, região de glabela, região de ponta e asa de nariz, região de lábios e também a região temporal são as regiões bem importantes, zonas de perigo na nossa face que nós precisamos ter conhecimento no momento de fazer aqui a harmonização facial, tá? Preenchimento de glabela. Eu, doutora Adriana, não recomendo preencher glabela, ok? Para tratar rugas de glabela, nós temos fios de PDO, nós temos toxina botulínica, nós temos microagulhamento, a gente tem outros recursos extremamente seguros para esta região. Então, esta região aqui, eu não recomendo o uso de preenchedores nesta região, ok? Nas demais, a gente tem sim técnicas que são utilizadas e sempre com cautela de quantidades de produto. Foi? Maravilha! Gente, dúvidas? Pessoal tá com dúvidas aí? Coloquem aqui todas as perguntas de vocês,
Tá todo mundo quietinho aqui, tô vendo aqui. Neuza, boa noite. Gente, dúvidas? Coloquem aqui, ficou claro. Quem entendeu? Quem entendeu, coloca aqui para mim que eu quero saber se ficou clara essa aula para vocês. Se clareou, se ficou alguma dúvida, aproveitem e perguntem isso daí, tá? Enquanto isso, para quem chegou depois, eu vou dizer o seguinte, que All Inclusive Injetáveis é a minha formação completa de injetáveis e as inscrições estão abertas desde segunda-feira até domingo ou até enquanto as vagas esgotarem. Lá dentro você vai ter acesso a mais 300 aulas com agulhas, cânulas, pressurizada, tudo, gente. Então você vai ter desde, olha só, mesoterapia, harmonização facial, bioestimuladores de colágeno, preenchimento, harmonização de glúteos, toxina botulínica tradicional, tudo de pressurizada, tudo de agulhas, tudo de cânulas, mais marketing, mais aulas de vendas, captação de clientes, faturamento. Além disso, você vai ter acesso a suporte na área de membros, você vai ter acesso a comunidades e você vai ter acesso à minha mentoria pessoal exclusiva, onde eu ajudo você com casos desafiadores e também a refinar a sua técnica. Inclusive, a nossa mentoria será amanhã, dia 5 às 20 horas. Então, você que entrar para essa turma até amanhã, você já entra já nessa nossa primeira mentoria comigo amanhã ao vivaço, tá bom? E nessa turma, por ser a primeira turma do All Inclusive Injetáveis, eu estou com uma condição pra lá de especial. A gente está com mega desconto, que eu não vou nem falar aqui, porque depois eu não vou mais poder fazer esse desconto. Então, quem está no Instagram, o link está na minha bio, e quem está no YouTube, o link está aí no chat. Clique que você vai se surpreender com o que te espera, tá bom? E depois não vem chorar as pitangas. Doutora Adriana, eu deixei para o último dia, eu não consegui, porque fechou, gente. E nós não sabemos quando que nós vamos ter outra turma, tá bom? Então é isso. Mais algum lembrete, produção? Maravilha, tá. Então é o seguinte, vão colocando aqui para vocês as dúvidas de vocês. Coloquem aqui as dúvidas de vocês. Olha, tem gente que já colocou aqui as dúvidas que eu vou responder, tá bom? Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu só mostrar algo aqui bem importante para vocês também. Vou fazer aqui um compartilhamento de tela. Olha só, quando vocês entram aqui no All Inclusive Injetáveis, vocês estão entrando aqui na minha Adriana Martinuso Academy. E olha só tudo que você vai ter acesso, né? A minha formação, então, toxina botulínica completa, Pump Glúteos, que é é um curso, uma formação exclusiva de glúteos, Meso Expert, que é o meu curso de mesoterapia com agulha, mais hidrolipoplasia, mais terapia intramuscular, preenchimento master, que é, claro, nossa harmonização facial, e de bônus, bioestimulador de colágeno, o meu guia prático de mesclas injetáveis e também a nossa plataforma pressurizada. Vocês querem dar uma olhadinha aqui? Olha só, eu vou abrir aqui para vocês, olha, o Boto Master, tá? Só para vocês verem tudo que vocês terão acesso aqui. Deixa eu pegar uma aula prática aqui para vocês entenderem como que é que funciona. Olha só, deixa eu pegar aqui uma aplicação aqui para vocês verem. Que legal. Olha só, gente, como é, vou colocar aqui, como é o nosso curso. Olha os detalhes. Gente, vou colocar aqui, olha, para abrir. Olha isso. Vou soltar aqui um pouquinho. Olha, você vê exatamente tudo passo a passo. Olha lá, quantidade, risquinho por risquinho, qual é o ângulo da agulha que vai ser colocado. Estão vendo, gente? Então, é tudo muito minucioso. Olha isso daqui, você consegue enxergar o bisel da agulha, gente. Olha isso.
tudo com muita calma, com muita tranquilidade, para que você possa saber exatamente onde você está colocando, onde você está aplicando, né? Aqui a gente tem tudo. Olha isso daqui, gente. Esse daqui é simplesmente o curso de toxina botulínica, tá? Então, olha quantas aulas aqui nós temos. E aí, nós temos aqui, olha, planejamento também, que é muito importante. Então, quando a gente vai avaliar o nosso paciente, né, para você fazer ali todas as suas marcações. Então, nós temos pacientes diferentes, onde você vai entender como é que você faz cada um dele, você vai conhecer a classificação muscular de cada paciente. Então, tudo isso é muito importante para o seu diagnóstico, tá bom? E isso é somente um pedacinho aí da toxina botulínica. Então, todos os outros, você tem também esse mesmo cuidado aí na nossa produção, tanto das aulas teóricas quanto das aulas práticas, tá bom? Agora deixa eu responder aqui. A Elis está me perguntando o seguinte: qual lidocaína é melhor, com vaso ou sem? Qual a diferença? Boa pergunta, vamos lá. A lidocaína você pode utilizar com vasoconstritor ou sem vasoconstritor. Qual é a grande diferença? Se eu tenho uma lidocaína com vasoconstritor, obviamente ela vai fazer o quê? Ela vai fechar o vaso e aí vai gerar menos sangramento, tá bom? Então, quando você vai fazer um botãozinho anestésico, por exemplo, para você fazer um pertuito, você pode utilizar com ou sem. Lembrando que quando você vai utilizar com vasoconstrição, normalmente você vai ter menos sangramento. Agora, quando você é iniciante, e no curso eu ensino isso, eu recomendo isso, quando você é iniciante, trabalhe com a lidocaína sem vaso. Por quê? Porque ela vai gerar uma isquemia no momento que você aplica. E talvez você possa ficar preocupada achando que aquilo é uma isquemia do produto. Tá? E como é um botãozinho anestésico muito pequenininho, então não vai fazer um sangramento muito grande. Então, utilize ali sem vaso só para você ter essa expertise. Depois você pode utilizar com vaso, tá bom? Maravilha. Vamos ver aqui. A Shirley está perguntando. Na pressurizada, podemos colocar média reticulação superficial? Nós utilizamos sim um ácido hialurônico reticulado na pressurizada. A reticulação dele, nós vamos variar de baixa a média no máximo, mas vai depender do local onde você vai aplicar também, tá bom? E a profundidade. Deixa eu ver aqui se temos mais alguma dúvida. A Marina está dizendo, suas explicações são perfeitas, estou precisando de mais clientes. Então, Marina, precisa ver as aulas de captação de cliente. Se você já está, Marina Mesquita, você já está dentro da nossa formação. Lá você tem todas as aulas de captação de cliente. Precisa assistir e precisa colocar em prática, tá bom? Todas as aulas foi realizada ao vivo no curso, ficaram gravadas para ver novamente? Estela, não entendi a sua pergunta. Todas as aulas que for realizada ao vivo no curso ficarão gravadas para ver novamente? Estela, todas as aulas, elas são gravadas e elas ficam disponíveis por 1 ano de acesso. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser, tá bom? Elas vão ficar lá. Tudo que eu vou subindo de atualização, inclusive as mentorias. Quando você entra agora, você vai ter mais de 20 mentorias lá passadas disponíveis para você, tá bom? Tudo que é gravado fica dentro do curso, ok? Ah, Ruth Anjo, seja muito bem-vinda.
Estou terminando a minha pós, estou amando suas aulas e já me inscrevi. Seja muito bem-vinda, parabéns. Então, amanhã você estará comigo na mentoria. Maravilha. Sônia acabou de chegar. Gente, quem chegou agora, essa live vai ficar aí. Eu vou deixar ela no YouTube gravada, tá bom? Para vocês verem desde o início assistindo, porque ela realmente está incrível. E é o seguinte, então, se você já quer finalizar, se você quer recuperar tudo que você não conseguiu faturar ainda em 2023, você precisa estar junto conosco no All Inclusive Injetáveis e dessa forma já começar o seu 2024 de forma assertiva. Então lá dentro você vai ter acesso a mais de 300 aulas, todo o suporte que você precisa. O nível de gravação de aulas é altíssimo, super detalhada para que você tenha extrema segurança para fazer todas as aplicações. Além disso, eu tô contigo e você vai estar comigo no suporte, na mentoria. Além disso, você vai ter todos os profissionais junto com você na comunidade, ou seja, você nunca estará sozinha. E nós estamos aqui para que você siga na sua jornada e para que você chegue o mais rápido possível ao seu faturamento de R$ 20.000 em 30 dias, tá bom? Como eu falei com vocês, as inscrições ficam abertas até domingo ou enquanto durarem as vagas. Por quê? Porque como eu dou suporte, eu tenho um limite de vagas. Se atingir esse limite, eu não dou mais conta de dar mentoria e suporte para os meus alunos, tá bom? Então, se essas vagas esgotarem, a gente pode fechar aí de uma hora para outra. Então, deixei o link na bio, quem tá no Instagram, vai lá, clica e se surpreenda com essa oportunidade surreal. E quem tá aqui no YouTube, eu deixei o link na bio. Hoje, meu time está aí à sua disposição até meia-noite, tá bom? E é isso aí, nós ficamos por aí. Quem já está dentro do All Inclusive, amanhã comigo às 20 horas com uma mentoria pra lá de exclusiva, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.